pisando ainda na minha terra. Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esta tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala aos nossos corações pelo ministério do teu Santo Espírito nesse momento, para que possamos ser transformados, sermos transformados por ela a cada dia, de glória em glória, de fé em fé. Nós oramos, pedimos a tua graça, fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Jonas, temos falado sobre este rapaz, né? Rebelde, e agora ele demonstra mais uma vez uma faceta ali da sua personalidade. Estranho, deveras tenho que dizer que para mim é estranha esta atitude de Jonas, porque alguns podem entender que Jonas teve esta atitude por uma questão nacionalista. Eu amo o meu povo, eu amo o meu povo de Israel. Esses assírios, os ninivitas, já vieram à minha terra, mataram talvez um ente querido, um amigo meu, um companheiro de futebol, a gente jogava bola, mas eles vieram aqui, eliminaram a família dele, e eu estou sem, eu queria ver a destruição desse povo. Pode ser por esse lado? Pode. Mas quantas outras nações também já não fizeram a mesma coisa com o povo de Israel? Mesmo assim, eles davam suas filhas em casamento, né, perdoavam, não tinha toda essa ira, essa animosidade. Vinham os filisteus, né, lembra dos tempos de Juízes? Né, vinham os filisteus, as nações ao redor, os cananeus, e subjugavam o povo de Israel e destruíam aquilo que eles construíram, as suas lavouras, e cobravam impostos. Aí se levantava um juiz e ia lá definir Israel, e daqui a pouco o povo já estava fazendo a mesma coisa, se juntando com outras nações, né? Então não tem muita justificativa esse negócio de Jonas aí, ficar irado, né? Ainda que pode ser, é uma ideia, teve uma questão mais particular de Jonas, mas enfim, Jonas, creio que é sabido de nós todos, né, a história de Jonas. Lembrando quando Jonas foi chamado, o profeta do Senhor foi chamado por Deus para pregar a palavra lá em Nínive. E Jonas, ao invés de obedecer e ir para Nínive, ele desce até Jope, uma outra cidade, e vai, pega o navio para Tarsis, né? Uma direção contrária daquela que Deus tinha orientado ele, em desobediência à palavra do Senhor. E então Jonas estava no barco navegando até Tarsis, mas ele não consegue chegar a Tarsis. E então Deus manda uma tempestade, Deus manda ali uma situação em que o barco está a ponto de virar, os marinheiros jogando as suas bagagens fora, os seus materiais, seus produtos fora, para ver se alivia o peso para o barco, para o navio não afundar. Até que então se entende que o problema ali era o próprio Jonas. E Jonas diz para eles: olha, se vocês me arremessarem ao mar, o mar vai se aquietar, porque o problema que sou eu não devia estar aqui, eu devia estar indo para Nínive. E os marinheiros fazem exatamente isso, né? Pegam, jogam Jonas do mar, e nós sabemos que pela história de Jonas o que acontece, vem um grande peixe que engole Jonas, e ele fica ali 3 dias, 3 noites no ventre daquele peixe. O capítulo 2 então de Jonas vai narrar toda a situação em que Jonas se vê dentro daquele peixe, e ele então faz uma introspecção, ele tem ali um momento com Deus, e ele ora, se arrependendo do que tinha feito e votando que ele iria obedecer ao Senhor. E Deus então faz com que aquele peixe cuspa Jonas na terra, e Jonas então vai, veio a palavra de novo para Jonas, no capítulo 3, vai Jonas e novamente a palavra do Senhor a Jonas diz: vai e prega contra essa cidade, a palavra que eu tenho dito, e a pregação era esta: em ainda 40 dias Nínive será subvertida ou destruída, se não houver arrependimento.
E Jonas passa a pregar, e o povo se arrepende. Aqui no capítulo 3, do verso 5 até o verso 10, o povo se arrepende. Milhares de pessoas observam a palavra do Senhor, eles ouvem a pregação de Jonas e eles se arrependem. Milhares e milhares de pessoas. Jonas, como um bom profeta do Senhor, ele fica feliz com o resultado do trabalho de Deus através da sua vida. Jonas festeja, Jonas celebra o fato de milhares de pessoas estarem sendo convertidas, se rendendo ao Senhor e sendo ele, Jonas, um instrumento na mão de Deus para aquela missão, certo? Não foi isso. Jonas vai dizer ali no capítulo 4, versículo 1: com isso desgostou-se extremamente Jonas e ficou irado. Jonas ficou irado. E Deus faz uma pergunta aqui para Jonas, e eu queria fazer essa mesma pergunta para nós. É razoável essa tua vida? É razoável essa minha vida? É razoável essa nossa vida? Bom, nós podemos olhar para a história de Jonas e ela acontece num período de poucos dias, porque Deus vai dizer que ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E percebam que no capítulo 4, no versículo 5, depois que Jonas prega, ele sai da cidade, e no versículo 5 vai dizer: então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma chamada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, antes do 40º dia, Jonas ficou esperando para ver se Nínive iria ser destruída por Deus ou não, ou se o arrependimento de Nínive mudou o coração de Deus, ou seja, não tinha completado ainda os 40 dias. Ele estava esperando esses 40 dias para ver se Nínive seria destruído. O que eu estou querendo dizer com isso? Que em poucos dias nós vemos toda essa história que se passa na vida, esse momento que se passa na vida de Jonas, desde o seu chamado, a sua rebeldia, estando no navio, sendo jogado no mar, o peixe vindo, engolindo ele, passou 3 dias e 3 noites ali, e ele é cuspido em terra, passa então a pregar em Nínive, sabendo ali que Nínive era uma cidade de 3 dias para percorrer. Mesmo assim nós percebemos que essa história se passa em poucos dias, não leva meses ou anos para o descorrer de toda essa história, mas mesmo assim nós podemos perceber que ela pode representar o histórico de uma vida inteira. Quando nós, mesmo Jonas sendo um profeta, mas sabemos que o Espírito Santo trabalhava no Velho Testamento diferente da maneira como trabalha hoje, porque hoje o Espírito Santo habita no crente. No Velho Testamento ele não habitava. No Velho Testamento o Espírito Santo ia e tomava a pessoa, usava ela. Lembra quando Davi diz: não retires de mim o teu Espírito, porque a possibilidade do Espírito Santo sair da pessoa era natural, era real, era uma experiência comum entre eles. Você via os profetas falando e profetizando a respeito da vontade do Senhor, mas não necessariamente aquele Espírito, o Espírito Santo haveria de permanecer na pessoa, no indivíduo ou no profeta, que é diferente hoje. No momento em que nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo, por isso que é o Novo Testamento, por isso que é o ministério hoje do Espírito Santo é diferente. Por isso que não cabe para nós hoje dizermos, como Davi falou: não retires de mim o teu Espírito, porque o Espírito Santo ele não vai se retirar de mim no momento em que eu crio na palavra do Senhor. Em Efésios 13 vai dizer isso: depois que ouvis a palavra da verdade, tendo nela também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Isso é um fato, está ali, é bíblico, e não temos como pensar de outra forma. E por isso que estamos dizendo que é diferente a maneira como o Espírito Santo agia no Velho Testamento e age hoje. Mas por que eu estou dizendo isso? Para falar a respeito do fato de que Jonas
talvez era usado por Deus como profeta, porque ele já era um profeta, mas não necessariamente Jonas teve um encontro especial com Deus, uma experiência particular tão grandiosa que o tivesse transformado. Lembram de Isaías? Já falamos aqui. Isaías saía para pregar: ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas no capítulo 6 ele tem a visão dos querubins dizendo: santo, santo, santo. E qual é a reação de Isaías? Ele diz: ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de povos de impuros lábios. Ali Isaías teve um encontro. Você lembra de Jacó? Jacó, o homem escolhido por Deus para ser aquele que haveria de continuar a história de Israel, através da sua descendência, ele seria o pai da nação de Israel, depois de seu pai Abraão. Mas ele vai, e o nome Jacó significa suplantador. Ele vai, tem todos aqueles anos que ele passa com Labão, e ali ele é enganado, e ele suplanta também, a lei do mais fraco. E Jacó então conquista suas esposas, ele conquista ali os seus rebanhos, seus bens, seus haveres, e ele volta. Quando ele sabe que Esaú estava vindo, seu irmão, que ele tinha roubado a primogenitura de Esaú, então ele vai e coloca os seus filhos e sua esposa na frente. Vai que ele quer me matar, vai tudo na frente, e aí ele tem um encontro com Deus. Ele tem um encontro com Deus, e o Senhor o fere, e ali ele entende quem ele é. E então ele desce aquele monte e passa sua esposa, passa seus filhos e vai de joelhos encontrar Esaú. Mesmo antes dele tendo sido um homem escolhido por Deus, mas ainda Jacó não tinha tido um encontro com o Senhor. Sabe, irmãos, nós podemos viver anos na igreja, mas se nós não tivermos aquele momento em que tivemos realmente um encontro com o Senhor, nós nunca vamos entender o verdadeiro significado da igreja. Não está em perfeição, não está em sermos perfeitos. Talvez eu possa estar na igreja e estar ali e realizar algum tipo de ministério, mas assim como Jonas eu posso ser rebelde, assim como Jonas eu posso ouvir a palavra do Senhor, mas também me negar a Ele. Até aquele momento em que realmente no ventre do peixe eu tenho aquele encontro com o Senhor, e eu digo: Senhor, agora o que eu voltei eu pagarei. Jonas capítulo 12 vai dizer isso. Nós vamos voltar depois um pouco nisso também. E agora ele está pronto para pregar a vontade do Senhor, pregar o Evangelho do Senhor àqueles que estão perdidos, a cumprir a missão que Deus tem para ele. Mas ele continua sendo o Senhor, assim como eu, assim como você. E em muitos momentos nós podemos manifestar essa nossa natureza também, porque nós podemos ter uma noção errada, equivocada do que é ser cristão. Ser cristão não é ser perfeito. Nós lutamos contra o nosso pecado. Ora, nós lutamos. Paulo vai dizer: eu esmurro o meu próprio corpo, porque não literalmente, eu imagino ali, ele está falando dentro desta luta que nós temos conosco mesmo com relação ao pecado, às nossas falhas, às nossas limitações, mas nós estamos lutando. Esta é a grande realidade do cristão. A grande realidade do cristão não é uma vida onde nós estamos totalmente isentos de pecado, e muitas vezes nos equivocamos com relação a isso. Está aqui um caso clássico de um homem que foi rebelde ao Senhor com relação ao seu chamamento, mas mesmo assim Deus o usou. Espera aí, pastor, então quer dizer que eu tenho que pecar para Deus me usar e mostrar sua graça? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a graça do Senhor não vai se revelar a você, o agir de Deus não se revela a você porque você é bom bastante, porque você é maravilhoso. Não vai se revelar a mim porque eu estou brilhando. Se Deus quiser usar essa palavra que eu estou trazendo hoje para converter o seu coração, Ele fala. Independe do quanto eu orei, independe se eu jejuei. Pode jejuar? Pode passar a noite em claro orando. Se você está com desejo no seu coração de fazer isso, buscando santidade, faça isso. Mas não faça isso
esperando que Deus vai fazer alguma coisa porque você orou, ou porque eu jejuei, ou porque eu li a Bíblia toda esse ano, aí Deus vai tornar. Não funciona assim. A graça de Deus, a soberania de Deus é algo inquestionável. Eu vou fazer isso porque eu amo o meu Senhor. Eu vou orar porque eu quero estar mais perto dele. Lembra quando Jesus diz aos seus discípulos: enquanto o noivo está perto, para que jejuar? O noivo está aqui, estamos todos juntos. Agora, quando eu for, aí vocês vão precisar jejuar. Porque o diabo, vosso adversário, estou parafraseando aqui, usando os textos, brama ao redor buscando alguém. Eu não vou estar perto de vocês. Então vocês precisam jejuar. Mas por que nós precisamos jejuar? Porque nós queremos estar mais perto do noivo, do nosso amado, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou jejuar para poder ter sucesso na vida. Eu não vou jejuar para poder passar naquele concurso. Eu não vou jejuar para que a minha igreja, eu como pastor, tenha um ministério abundante para postar no Instagram o quanto que eu estou bombando. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. O meu relacionamento com Cristo está muito além disso, de resultados. Se fosse assim, João Batista seria o homem mais frustrado da face da terra. Mas Jesus vai dizer: entre os homens não há nenhum menor, mas também não há nenhum maior. E o que ele fez? João Batista, quantas igrejas ele fundou? Quantas pessoas ele converteu? Deus converteu através da sua vida. Nós precisamos olhar a vida cristã dentro da realidade que ela se apresenta a nós, como seres humanos falhos que somos. E nós precisamos entender isso. E Deus vai fazer o que Ele quiser fazer através da minha vida. Perceba, irmãos, eu repito aqui, não estou dizendo que você não deve orar. O pastor lá, eu fui na igreja, o pastor disse que não precisa orar. Não é isso que eu estou dizendo. Por que você está orando? Por que você está jejuando? Por que eu estou envolvido em aprender mais na palavra? Para que Deus me use grandemente? Pedis mal, para gastar as suas próprias cobiças. Eu, quando era jovem, eu me afastei da igreja, né, por um tempo, e daí eu queria passar no concurso. Aí eu fui para a igreja, passar no concurso. Porque eu imaginei que Deus, na hora da prova, ia me dar ali as respostas, né, certinho. Claro que não. Deus é Senhor. Ele quer uma adoração sincera dos seus servos. E nós, como cristãos, nós precisamos compreender essas verdades. Por isso que Jonas se ouve. Mas perceba a pergunta do Senhor. E disse o Senhor: é razoável essa tua dívida? Por que nós nos iramos nos momentos da nossa vida? Por que acontece? Primeiro, irmãos, porque ela é do ser humano. E percebam, ela não tem que ser problema. Em Efésios 4:26, nós não vamos conseguir completar hoje todos os nossos pensamentos. Efésios 4:26 vai dizer ali: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a nossa ira. Perceba que Deus não está dizendo, a palavra do Senhor não está dizendo não irai-vos. A ira pode ser uma ferramenta, pode ser um instrumento útil para mostrar quanto estamos indignados com a injustiça, o quanto estamos indignados com uma ação mal feita. Davi vai orar: eu me indignei contra os pecadores que não observam a tua lei. Nós podemos manifestar ira contra aquelas pessoas que estão usando a palavra do Senhor, estão blasfemando do nosso Senhor Jesus Cristo. No que diz respeito ao nosso relacionamento, podemos nos irar também. Percebam que o Senhor Jesus mesmo, ele se irou em alguns momentos do seu ministério, da sua vida. Mateus 21:12, Mateus capítulo 21, verso 12, vai dizer ali:
entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém as transformais em covil de salteadores. Irmãos, ele não está falando isso aqui com gentileza não, tá? Claro que Jesus é amor, era um homem manso, mas ali ele estava manifestando a sua ira pelo fato de aqueles homens estarem usando um local que era para a adoração a Deus e estarem usando simplesmente para tomar benefícios particulares e pessoais. É como nós usarmos esse espaço para nós simplesmente angariarmos fundos particulares, pessoais, as ofertas que foram ali colocadas, o que nós vamos fazer com isso? Deus nos dê sabedoria para aplicarmos efetivamente na obra do Senhor e de forma sábia mesmo, né? Mas imagine que eu começo a pregar o Evangelho simplesmente para satisfazer o meu desejo e ganhar dinheiro para mim. Aí o Senhor vai se virar contra mim. Em outro momento, João capítulo 2, versículo 15, João 2,15, nós vamos ler aí o seguinte. Vamos ler a partir do verso 13. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão, dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não passai da casa de meu pai, casa de negócio. Por que eu li os dois textos, irmãos, que falam da mesma coisa? Porque porventura esses textos não falam da mesma coisa. Porque em João, se você perceber, está no capítulo 2, está no início do ministério de Jesus. E em Mateus capítulo 21 está no final do ministério de Jesus. Possivelmente são duas situações diferentes. São dois momentos em que Jesus vira a mesa contra aquelas pessoas. Jesus se indigna, Jesus se ira por duas vezes no templo, por eles estarem usando aquele espaço para ganhar dinheiro, para fazer negócios pessoais e práticos. Quando nós lemos, nós pensamos que é a mesma situação, mas provavelmente, não podemos cravar aqui, mas provavelmente pelo tempo, pela linha de tempo aqui, não é a mesma história. São duas histórias diferentes. Com o mesmo tema, Jesus indignado e irado contra aquelas pessoas que estão usando o tempo para ganhar dinheiro, mas foram dois eventos diferentes. Isto é uma ira justa. Portanto, não é pecado você se irar. Não é pecado quando nós estamos vendo, quando vemos momentos em que estamos percebendo que estamos usando o Evangelho só para ganhar dinheiro, ou usando o Evangelho só para camuflar ali um pecado, vamos dizer assim. Quando estamos vendo injustiças, pode ser até no campo social que estamos vivendo hoje, uma sociedade de forma muito clara. Podemos citar vários motivos de injustiça social que percebemos. Nós podemos nos irar contra isso, mas não era o caso de Jonas. A ira não é um problema, mas a palavra do Senhor vai dizer: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre você, não fiquem amargurados, não fiquem pensando, deixando de dormir por causa disso, porque você teve um ressentimento com alguém, aí você deixa de dormir, aí você não dorme direito, aí você fica preocupado, aí você começa a criar amargura com relação àquela pessoa. Não faça, não pense, não haja dessa forma. Perceba que a orientação de Deus é não fazermos isso, mas não significa que não vamos fazer. Não significa que nós realmente não, de alguma forma, nós não vamos manifestar esse tipo de coisa. Mesmo assim, não significa que não sejamos cristãos. Mesmo assim, não significa que não tivemos um encontro com o Senhor, porque o pecado faz parte da nossa vida. Não estou aqui fazendo uma defesa ao pecado. Eu não estou aqui fazendo uma apologia às ações pecaminosas. Eu estou falando aqui isso para nós entendermos qual é a nossa realidade. E a nossa realidade é uma realidade de pecado. E por isso nós precisamos correr para os braços do Senhor todos os dias. Porque Ele é a nossa salvação. Percebam
que Jonas teve esse encontro com o Senhor. Olha o que diz o capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor. Jonas ora ao Senhor. Isso não é, em verdade, isso não é insincero, isso não é uma coisa que ele está fazendo ali apenas para demonstrar a sua religiosidade. Agora eu acho que eu tenho que orar. Não, ele orou com vontade e disse: ainda na minha terra, por isso adiantei fugindo, pois sabia, versículo 2, né, que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se. Eu não posso imaginar que ele está falando isso apenas da boca para fora. Ele sente, ele entende isso. Mesmo porque a sua experiência dentro daquele peixe foi de uma experiência transformadora. Capítulo 2, versículo 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor de seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Qual era o problema de Jonas? Lembra que nós falamos sobre esse capítulo? Versículo 4. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura ver o teu santo templo. Qual que era a coisa que Jonas mais estava sentindo ou pensando que ele tinha perdido? A comunhão com Deus. Naquele tempo, a comunhão com Deus era estar no templo, era ver Deus recebendo o sacrifício, era levar o seu sacrifício a Deus pelos seus pecados. Senhor, eu não vou mais poder ter essa experiência. Eu não vou mais poder experimentar, ter esse privilégio de levar até o sacerdote ali as minhas ofertas e ver o Senhor perdoando os meus pecados, o sangue daquele animal aspergido ali sobre o propiciatório, e eu entender, ter a experiência de ter os meus pecados perdoados. Ele estava se sentindo no inferno, porque ele estava entendendo que agora ele não tinha mais condições de voltar e rever o seu relacionamento com Deus. E ali ele chora. E ali ele percebe a sua situação, mas ele vai dizer da mesma forma. Contudo, versículo 6, final do versículo 6: fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Versículo 7: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. O problema do cristão não está no fato de ele pecar, porque ele vai pecar, eu vou pecar, você vai. A grande questão do cristão é: ele ora. Você está orando. Você está buscando ao Senhor, entendendo as suas falhas. Mesmo naquela ira, mesmo naquele momento de luta que você está passando, você não está entendendo o que Deus está fazendo. Você tinha um plano, Jonas tinha um plano: eu vou pregar, esta nação não vai se converter e Deus vai destruir essa nação. Este era o plano de Jonas. Eu não sei qual é o seu plano. E se Deus disser não, você vai se irar contra ele? É possível. É possível. Eu já me irei. Não é dizer que não. Eu já me desgostei com Deus em muitos momentos da minha vida. Não era isso que eu queria dizer. Não era nem isso que eu queria fazer. Falou há 2 semanas atrás: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Quando vejo nos meus membros esta guerra, quando vi eu já fiz, quando vi eu já pensei, quando vi eu já falei. Esta é a nossa luta. Perceba que ele ora, e as palavras que ele usa é de uma pessoa que teve um encontro com o Senhor. Esse encontro chegou ali, dentro daquele peixe. Mas é razoável essa nossa vida? É razoável porque somos seres humanos. Mas perceba que Deus usa a palavra razoável, ou seja, parte de uma razão. Razoável vem de razão. Tem razão nisso que você está sentindo? Mesmo sendo cristão? É razoável? Ou talvez você está se irando e se amargurando? Nós estamos falando da ira santa, né? Nós estamos falando agora da ira aqui, da indignação contra aqueles que blasfemam da lei de Deus. Mas eu estou falando dessa nossa ira que nós alimentamos muitas vezes de um dia para o outro. É razoável? Ou será que nós estamos alimentando isso tão somente por conta de emoções e sentimentos? Eu sinto assim, eu penso assim, eu estou envolvido por essas emoções, e por isso eu estou irado.
está acontecendo por isso, porque nós estamos dando vazão à nossa carne, não de fato à razão. Lembra que Paulo vai falar em Romanos 12:2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto da razão. É claro que na nossa vida cristã e no relacionamento com Deus, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: amais ao Senhor de todo o vosso coração, mas também de todo o vosso entendimento. Há um equilíbrio aqui. Mas quando nós entramos nessa ira pecaminosa, é só a emoção que está envolvida. Era o que eu queria, era o que eu desejava. Mas para o cristão não existe esta base de querer ou de pensar por mim mesmo. A razão aqui está em fazer a vontade do Senhor. E todo o meu pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. E quando isso acontece, não há outra razão senão a própria glória de Deus. A razão que existe, a lógica que está por trás disso é uma só: a glória de Deus na minha vida. E assim como Jonas, nós podemos nos irar, ficarmos abatidos, ficarmos chateados, angustiados, indignados, porque aquele nosso plano não deu, porque aquele carro que eu queria comprar eu não consegui, porque aquele benefício na minha empresa eu não tive, e então eu posso ficar irado, talvez com a minha família, talvez com a igreja. E aí a gente pode entrar nesse ciclo pernicioso de usar a ira, esse instrumento que Deus nos deu para mostrar a indignação contra coisas injustas, para tão somente usar para mim mesmo, para manifestar a minha indignação contra algo que eu queria que estivesse acontecendo, mas esqueço da vontade de Deus, que é soberano, e aí entra o egoísmo. É razoável a nossa ira, porque ela vai demonstrar no segundo momento que isso pode ser tão somente manifestação de egoísmo. Versículo 13 do capítulo 4: peço ao Senhor, pois só o Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A coisa está de tal forma, eu estou tão desgostoso, que eu prefiro morrer. Primeira visão desta coisa que Jonas fala, pode ser assim como nós já temos falado: se não for do meu jeito, de que me adianta? Mas há uma outra visão. Capítulo 2, versículo 9, vai dizer: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ou seja, eu entendi isso. E ele vai dizer depois, né, ao Senhor pertence a salvação. Ou seja, eu entendi. O Senhor quer que eu vá a Nínive e vá pregar: o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus que salva. Eu entendi, o Senhor quer salvar ele. Ele entendeu isso. Só que uma coisa é você entender, a outra coisa é praticar. Uma coisa é entender na teologia, a outra coisa é quando eu tenho que vivenciar aqui. Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso e que a ele pertencia a salvação. Mas quando ele viu a possibilidade de que aquele povo não seria destruído e que Deus ia realmente perdoá-los, o coração dele, o seu egoísmo. E ele percebe isso. Ele entende: Senhor, era para eu estar feliz. Tira a minha vida, eu não consigo amar como o Senhor quer que eu ame. Eu não te amo como eu queria amar ao Senhor. Eu não sou tão compromissado com a igreja quanto eu desejaria estar. Eu não realizo o ministério que eu desejaria realizar. Eu sei o que o Senhor quer de mim, eu conheço o que o Senhor quer. Mas quando eu vejo, eu já vi que não. E aí eu começo a pensar que eu não presto mesmo. Eu não sirvo para nada mesmo. Essa minha
porque eu estou olhando para a minha vida, estou olhando para o meu ministério, estou olhando para aquilo que o Senhor me deu. Talvez nem a minha família eu consiga dirigir direito, os meus negócios é uma bagunça. E aí eu começo a pensar, Senhor, e aí o que eu faço? E aí a pergunta é simples: é razoável essa floreira? Ao Senhor pertence a salvação. Irmãos, quando Jesus diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele não está dizendo simplesmente ou apenas, não simplesmente, mas Ele não está dizendo apenas com relação à salvação. Ele é o nosso caminho em todo o tempo. Se alguma coisa está errada na minha vida, na sua vida, quem é o caminho para acertar isso? Cristo. Qual é a solução? Cristo. É só Ele. Ficar remoendo os meus pecados, minhas falhas. Os melancólicos são muito prontos a isso. Eu sou um melancólico, tá? São muito fáceis de fazer isso. Ao invés de ir para Cristo, ao invés de dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, me perdoa, eu não consegui, mas eu sei que eu não vou conseguir, e é por isso que eu quero entregar nas suas mãos a minha família, os meus negócios, a tua igreja, porque nunca foi meu, sempre foi seu, a minha vida, eu quero entregar nas tuas mãos para que o Senhor dirija. O Senhor não está esperando que eu seja maravilhoso e perfeito, porque eu não sou. Porque se eu fosse perfeito, o Senhor não enviaria o seu filho para morrer em meu lugar. É pelo fato de eu ser imperfeito e incapaz, é que o Senhor mandou ele. Por isso que eu me alegro na tua graça e na tua misericórdia revelada em Cristo Jesus. E é por isso que estamos aqui. Não para nos irarmos com a maneira como que Deus faz, ou mesmo sabendo que esta é a maneira dele, eu percebo que eu não posso e não consigo, aí eu me iro comigo mesmo e prefiro a morte a mim a ser um fracassado. Irmãos, eu prefiro ser um fracassado, mas quando partir desta terra, estar com Cristo na eternidade. Muitas pessoas estão buscando sucesso nesta terra. Eu estou dizendo até no que diz respeito ao ministério. Igrejas bombando, igreja cheia. Mas aonde está o seu amor? Nosso tempo já se foi. Temos um último ponto aqui. O que é que nós fazemos com isso? Nós fazemos uma enramada. Mas nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Mas pensemos, irmãos, é razoável a nossa ira? Nós somos seres humanos, nós vamos pecar. Mas ao pecarmos, o caminho não é ficarmos amargurados. O caminho não é ficarmos achando que nós não prestamos ou não servimos para nada. É olharmos para Deus, olharmos para a sua graça e entendermos que Ele nos colocou ali para este ministério, para esta função e para esta missão. E agradecer a Ele. Mesmo que o nosso coração esteja dizendo ao contrário. Mas que o Senhor seja glorificado na nossa vida, apesar de nós, mas seja glorificado em nossas vidas por aquilo que Ele está nos permitindo fazer. O fato de você estar aqui hoje, nesta noite, eu posso dizer com toda certeza bíblica, agrada ao coração de Deus. Eu não sei o que está no seu coração, talvez você não queria estar aqui, mas é isto que Deus quer de você. Entenda esta verdade. Jonas não estava entendendo isso. E Deus vai perguntar, é razoável essa floreira? E eu pergunto para nós, para cada um de nós, inclusive para mim, é razoável a minha ira quando eu não concordo, ou quando eu me sinto menor, me sinto um fracasso? É razoável isso? Toda glória e toda honra deve ser dada a um só, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o nosso Deus Filho. Que isso possa transformar a nossa mente a cada dia. E que os momentos difíceis que vamos ter, possamos suplantar, possamos passar, possamos simplesmente vencermos. Não nós, mas a fé em Cristo, que o Senhor mesmo dispensou e derramou em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos passar o tempo da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11.
convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. Isso nós temos o hino 186, Pão da Vida. O hino assim de costume, nós